Vamos lá, galera. Quero saber notícias do Vasco da Gama, que tá tentando sair da lama aí nesse Campeonato Brasileiro. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, é semana importante, a gente vem falando sobre isso desde ontem, as mudanças na gestão. O Lúcio Barbosa, que assumiu de forma interina como CEO da Vasco SAF, depois que Luiz Melo foi retirado do cargo pela diretoria da 777. Isso aconteceu ontem de manhã, né? A gente acompanhou ao longo do dia de ontem toda a repercussão sobre isso. Sabadão tem Vasco e Corinthians em Itaquera, o Vasco buscando sair do Z4, da zona do rebaixamento, da lanterna do campeonato, com reforços. Os reforços que já estão integrados ao elenco Cruz Maltino. O meia Bruno Praxedes, emprestado até o final do ano. O lateral esquerdo Jefferson, que vem até o meio do ano que vem. E o Paulinho Paula, ou só Paulinho, né? Meio atacante Paulinho, que chegam para posições carentes do elenco do Vasco. A gente vem batendo nessa tecla aqui há muito tempo. Principalmente na esquerda, e aí é claro, não para titular, já que o Piton é titular absoluto da posição. O Jefferson chega para ser opção para lateral esquerda. Tem o meio atacante Paulinho, que chega para também reforçar esse setor, mas principalmente no meio de campo. O Bruno Praxedes, né, que vai chegar para cumprir uma função que é muito carente nesse elenco, tanto que a gente olha para a escalação do último jogo, a gente tinha o Medel, que na verdade era um terceiro zagueiro, um líbero, o Zé Gabriel, que é volante, e o Jair também, que é volante. Esse era o meio de campo do Vasco. A gente vem cobrando, até falava com você, né, Azevedo, na transmissão, narrei esse jogo, você comentou, a gente em alguns momentos conversava sobre isso, que o Vasco tava precisando de um camisa 10. E a gente brinca lá daquele jogador lá que acabou de completar aí, como é que é? 42 anos, né? Aquele tal de bebê, neném, né? O Nenê que tá no Juventude. E a gente brincou porque ele saiu e deixou um espaço no elenco. O Vasco não repôs essa função. Então, é uma posição que sim, a gente já bateu essa bola aqui nessa tecla várias vezes, é uma posição carente. Sobre o Sebastião Ferreira, o paraguaio centroavante Sebastião Ferreira, a tendência é que ele seja regularizado até sexta-feira, mas aí não estaria à disposição para o fim de semana. Vamos aguardar aí o prosseguimento, o Vasco ainda tentando regularizar o jogador e a gente acompanhando essa situação. Portanto, esse é o dia do Vasco, com os reforços integrando-se ao elenco, reforçando o elenco que o Ramon Dias tem para comandar, e o jogo de sábado, o Vasco seguindo na preparação para pegar o Corinthians em Itaquera, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá legal, valeu Breno Monsef trazendo informações do Vasco. E aí aquela velha situação, né? Reforço ou refugo, Gabriel? Então, eu gostei da movimentação nos casos do Paulinho e do Praxedes. Tá lembrando da Natália, né? Isso. Natália, nosso ouvinte. Tem contratação e tem reforço. O Praxedes, ele tem 21 aninhos, cara, bem jovem. Ele é um jogador que inspirava muito cuidado nas bases de Fluminense e depois Inter, surgiu no profissional do Inter, jogou. O Red Bull Bragantino tem essa política de contratar jogadores muito jovens, perdeu um pouco de espaço à equipe de Bragança, está sendo emprestado ao Vasco. Eu acho que é uma boa movimentação, considerando que o Vasco tem a dificuldade de seduzir jogadores devido ao mau momento. Eu acho que o Praxedes é uma boa solução e é o jogador de característica que o Vasco precisa. Se vai ser em campo o cara que vai mudar o patamar da equipe do Vasco, eu não tenho como cravar, mas achei o movimento muito interessante. O Praxedes tem muita qualidade. E o Paulinho vem mais ou menos para suprir essa mesma carência de um jogador criativo no setor de meio de campo. Só que assim, se eu disser que eu conheço o Paulinho, um jogador que se criou fora do país em mercados alternativos, eu confesso que eu não conheço, mas chega também com essa característica. Quando você vai buscar informação do jogador, você percebe que ele é esse cara da criação, esse cara para municiar atacante. Então assim, o Vasco foi buscar esses jogadores de maneira tardia, vamos ser bem sinceros aqui, porque é um completo absurdo o Vasco ter jogado praticamente um turno de Brasileiro sem um meia de qualidade no elenco. Isso é um completo absurdo, tá? Com todo respeito à direção do Vasco da Gama. Agora chegam esses jogadores. O grande problema é o que eu venho ressaltando aqui. Esses caras chegam, Azevedo, com uma pressão do tamanho do mundo nas costas deles. Praticamente tendo que reverter a situação em um turno. Esse primeiro turno já tá no final, já acabou. Faltam o quê? 3 rodadas, não é isso? Pouquíssimos jogos, o Vasco tem um jogo a mais do que as demais tem equipes, jogo contra o América. Tá acabando o primeiro turno, essa é a verdade. Então, assim, acho que esses jogadores são boas soluções. Eu não sei se o momento é o adequado para atletas jovens como Paulinho e Praxedes chegarem e tomarem conta. Mas, repito, dentro das dificuldades que hoje o Vasco encontra no mercado, as soluções foram interessantes. O Praxedes é um empréstimo, ou seja, nem custa tanto ao Vasco nesse primeiro momento. Pode vir a se tornar uma compra mais à frente. Agora, o que me preocupa é isso. Esses caras chegam, eles vestem a camisa do Vasco, eles veem o time na lanterna do Campeonato Brasileiro,
sem margem de erro praticamente no segundo turno. Precisam implementar qualidade, agregar qualidade técnica para tirar o Vasco do fundo do poço. E aí é que bate a dúvida na minha cabeça se eles vão conseguir carregar esse peso. Qualidade esses jogadores têm. Pelo menos tudo indica que eles possuem qualidade para agregar ao Vasco. Agora, aliar isso com um momento de pressão, Azevedo, é outra história. Bota um moleque desse aí num time um pouco mais qualificado do campeonato e de repente eles rendem imediatamente. No Vasco eu fico na dúvida. Pois é, o Marcos Lustosa tá aqui. A 21 está prejudicando o Vasco. 21 porque, né, 777, né? 3 21. Vamos lá, rapaziada conversando com a gente aqui, que era a galera do Vasco. O Carlão. Gestão no momento não me interessa, até porque nunca explicaram o porquê de estar devendo as contratações. Esses nomes não me empolgam, não conheço. Espero que dê certo, mas pra mim são apostas. Vamos aguardar. É a desconfiança do torcedor vascaíno, né? Tudo se resume nesse momento dentro de campo, Azevedo. O torcedor só quer que o time ganhe alguns jogos e saia da zona de rebaixamento. É isso. Então, realmente, ficar falando de gestão, até falar de contratações agora, eu acho que não tem muito valor. A gente vai precisar esperar esses caras atuando pra ver se eles mudam realmente o nível do Vasco. O Júnior Leal tá aqui, colocaram um flamenguista declarado pra ser seu do Vasco. Da SAF do Vasco. Isso daria certo. Isso não daria certo nem em Marte, diz ele aqui. O Igor Azevedo tá gritando Vasco aqui. O Anderson Marcelino, bora Vascão. O Marcos Lustosa, já falei daqui, da 21, né? Que tá prejudicando o Vasco, segundo ele. Vamos lá, rapaziada, aqui. Cadê a galera do Vasco da Gama? O Zé do Cavaco tá aqui também. Um abraço, viu, irmão? Fala, Zé. Tem uma pergunta aqui, o Bruno Vascão tá dizendo que o Vasco não cai. Tomara, cara, tomara realmente. Amém. O Rogério Monteiro, Breno Monsef e o Bruno Farias são irmãos, são bem parecidos. Acredito que o Bruno Farias ele esteja se referindo a você aí, né, Gabriel? Não, não sou irmão gosto muito do Breno, mas é bem mais bonito que o Breno, né, cara? Sim. Eu encaro até como uma ofensa. Não que o Breno seja feio, né, mas eu acho que eu tô Tô brincando, Breno. Te amo, irmão. Beijo. Tá certo. Vamos lá, galera. 99557-1013. Manda aí. Amigos do Papo 1, boa tarde. Aqui é Alexandre do Meia. Azevedo, você e a tua equipe aí, vocês são craque aí no questão futebol. Então me responde, quantos reforços o Vasco já comprou e quantos estão atuando e rendendo alguma coisa? Abraço aí a todos. Tá, o número de quantos reforços o Vasco comprou, eu acho que o Gabriel tem esse número com precisão ali. Mas eu posso responder os que estão rendendo alguma coisa. Lucas Piton, o Léo Jardim falha em alguns momentos, mas ele, se não fosse esse cara, o Vasco já teria muito mais gols sofridos, né? Concordo. Então, bom goleiro Léo Jardim. O Piton é um bom lateral, na minha opinião. Jair. Bom volante. Aí já começa a ficar aí já começa a ficar difícil, hein, cara? O Mita começou bem. E já teve uma queda de rendimento. Capasso não rendeu. O Ivan praticamente não atuou. Na zaga, agora chegou o Maicon, né? Pouco tempo jogando. Cara, eu acho que de todos, três. Aí vamos lá também. Matheus Cocão, Carabarral, Juan, Pedro Raul já foi embora. Juan que também já foi embora. O fato dos caras já terem ido embora também indica que foi um completo fracasso, né? São mais erros do que acertos, né? Alguns erros bem claros. Então, a frase daquela nossa amiga, né? Quantos foram reforços, quantos foram contratações? Muitas contratações e poucos reforços. Quantas contratações você tem aí? Não tem esse número, eu não me lembro agora exatamente de qual foi o número de contratações da primeira janela. Já chegou mais gente na segunda que já tá jogando, mas foram mais de 10. Ah, sim, seguramente mais de 10. E aí você vê que a gente tá falando aqui de 3 jogadores que estão rendendo minimamente com a camisa do Vasco. Léo Pelé. Ah, não, perdão. Léo Pelé dá pra... Tá, entra nesse bojo aí. Jogamos 4 jogadores aqui. Bom, é uma situação bem complicada. 99557-1013, manda. Fala, rapaziada do Papo de Craque 1. Aqui quem fala é o Jonathan, vascaíno. As paradas não tão boas pro Vasco, né? Mas o Vasco é o time da virada. Ainda tem muita bola pra rolar aí. E vai melhorar, esse jogo vai melhorar. Vai pras cabeças. Valeu, quero ganhar essa promoção aí do Musical da Cássia. Opa, tá concorrendo, cara. Obrigado pela participação. O Genário tá aqui. Não sou Vasco, mas quero ele na Série A. É muito bom pro futebol carioca, né? Todos os 4 na Série A, como estão atualmente, né? O Josinaldo Bezerra, a trancada do Vasco
Deve ser a arrancada. A arrancada do Vasco vai ser assim que começar o retorno. Ramon Dias vai dar certo, sim, com os novos jogadores, aos poucos vai dando liga. Tomara. Esse é o objetivo, né? Porque quando você usa o termo aos poucos, me assusta um pouco, entendeu? Porque o Vasco não tem tempo, né, cara? Irmão. Assim, eu confio, eu acho até que a primeira impressão do Vasco com o Ramon Dias foi uma impressão interessante, de um time que produziu mais, acabou parando num adversário claramente superior. Mas essa história de aos poucos, né, quando é pra ontem a necessidade de resultados, me assusta um pouco. Arca tá aqui. Fala, Arca. Arca. O Vasco já caiu ou vai conseguir fazer 36 pontos nos jogos que restam? Cara, essa é a pergunta de 1 milhão. Eu não sei se vai precisar de 36, eu porque também ele tá acho que não. calculando 36 mais 9, que dariam 44. Pela pontuação, não dá pra gente... 45, desculpa. Perdão. Você é de humanas, né? Né, desculpa, galera aí de Pela pontuação, a gente não pode precisar ainda. Mas pela pontuação... Talvez 40 pontos seja o suficiente, hein? Eu acho, vou dar um chute aqui que 42 quase que zero risco. E eu acho que com 40, de repente, esse ano já vai dar pra escapar. Cara, a gente não terminou o primeiro turno e já começamos a falar de pontuação pra não ser rebaixado, hein? Vasco tem 9 pontos, Azevedo. 9, o primeiro turno quase acabou. Se a gente for tomar como base uma pontuação de 40 pontos, como você tá falando, o Vasco deveria ter pelo menos ali quase 20. O Vasco não tem nem 10, cara. E no segundo turno o Vasco enfrenta as mesmas equipes, né? Os 19 times que são melhores do que o Vasco. A tabela não ajuda também. É difícil. O Vinícius Costa tem que botar o Puma e o Léo Jardim no banco. 80% dos gols foram culpa exclusivamente dessa dupla. Eu entendo os questionamentos ao Léo Jardim, mas acho que ele mais ajuda do que atrapalha. O Puma realmente teve uma queda de rendimento. Mas e aí, quem é o reserva do Puma? É o Paulo Henrique. O Paulo Henrique. Paulo Henrique. Pois é. E aí? Difícil, hein? O Léo recebeu uma chance recente. O Léo Jardim já teria uma sombra, né, cara? Porque agora, no caso do Léo Jardim, Ivan, né? O Ivan é um bom goleiro, né? É. Imaginava-se até que seria o titular e não foi. Aí, beleza. Pois é, o Rogério Monteiro tá aqui. Agora é sério. O Vasco se empolgou com os resultados do início do Carioca, achou que o Vasco tinha... acho que o Vasco... se empolgou com o início do Carioca, ponto. Acho que o Vasco tinha que ter feito igual o Botafogo, tendo investido num bom head scout no primeiro. E realmente o departamento de scout do Botafogo vem funcionando de uma maneira muito interessante. Também, né? Tem, mas não funciona. O Botafogo tá acertando, né? O Vasco não. E ainda vi aquela estreia no Brasileirão contra o Atlético Mineiro, que naquela ocasião era um dos postulantes ao título, né? Vitória em BH. Em BH. O Vasco se salvou, né? O Vasco jogou aquela partida como jogou contra o Palmeiras, se salvando ali todo atrás e tira a bola daqui e dali, mas foram 3 pontos. E o Vasco começou o campeonato vencendo o Atlético Mineiro, que era uma das potências do campeonato lá no início. E aí talvez tenha maquiado um pouquinho ou muito, né? A situação do time, né? Iludiu um bocado. Bastante. Vamos lá, o Levio tá aqui. 45 está a cada rodada mais longe do Vasco. Aí, me disser que o Vasco vai fechar o campeonato com 45 pontos, irmão. Eu tenho dificuldade de acreditar, mas vou torcer por isso. Pois é. O Cadu Bernardo, salve galera da Transa, não tenho mais ouvido falar de Serginho e Alex Teixeira. Não agradaram ao Ramon Dias? O Ramon começou agora, né? O Ramon chegou, o Serginho entrou no finalzinho da partida, né? O Alex Teixeira realmente... Enfim, acho que deve ser realmente a visão do técnico em cima dos jogadores. E o Igor chama a atenção que esse deve ser o pior turno da história do Vasco. Do Vasco Vasco, sim. Esse modelo de campeonato a Cris Prata tá aqui. O Vasco tem a pior pontuação nas competições do Brasil, nas séries A, B e C. Cara, é vergonhoso. É vergonhoso, né? O Valdeci Bueno tá aqui, coitado do Vasco, virou um meme, meu Deus. E é isso, é uma situação de fato que o Vasco tá enfrentando e bem difícil. Chama o Vasco. Fala do Vasco. Beleza, Cantarelli, o Vasco vive numa crise danada, último colocado no Campeonato Brasileiro com 9 pontos, eliminado da Copa do Brasil. Enfim, vai tentando se reforçar para não cometer o mesmo erro dos últimos anos. E para isso vai ter que fazer um segundo turno de gala. Hoje anunciou a contratação do meia Paulinho Paula junto ao Al-Shabaab da Arábia Saudita.
O jogador de 26 anos foi comprado junto ao time árabe pelo valor de 1.200.000 euros, cerca de 6.200.000 reais. Ele já assinou um contrato com o Cruz Maltino até dezembro de 2025. Quem também já desembarcou no Rio de Janeiro, vai fazer exames médicos e resolver detalhes burocráticos, é o centroavante Sebastião Ferreira, jogador do Houston Dynamo dos Estados Unidos. Ele vai realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo de uma temporada. O Vasco corre contra o tempo para inscrevê-lo na CBF antes da partida contra o Corinthians no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Sebastião, que é paraguaio, tem 1,81 m de altura e foi indicação do técnico Ramon Dias. Além desses dois reforços para o ataque, o Cruz Maltino também negocia com Robert Rojas, zagueiro do River Plate, paraguaio de 27 anos, que defende a equipe argentina desde 2019. As tratativas ainda estão no início, mas é bem capaz do Vasco conseguir a contratação desse jogador do River da Argentina. Por fim, além da chegada do Sebastião Ferreira, o Vasco busca mais um centroavante no mercado para repor as saídas do seu elenco. Recentemente perdeu Pedro Raul para o Toluca do México. O clube segue negociando com o Tajeres, também da Argentina, a contratação do uruguaio Michael Santos. O que a gente tem de informação é que as tratativas avançaram nessa semana, mas a concorrência dificulta a negociação. O Michael Santos tem uma proposta do mundo árabe, mas já comunicou ao Tajeres que prefere jogar no Vasco, e inclusive já há acordo salarial com a equipe carioca. É isso, Cantarelli. Vasco tentando se reforçar, tentando encorpar o elenco para fugir da degola. Seria um vexame muito grande. 5º rebaixamento para a Série B. Mas tem muito campeonato pela frente, tem um restinho do primeiro turno e mais todo o segundo turno pro Vasco escapar do Z4. Beleza, Canta? Beleza, meu parceiro Rodrigo Machado, é aquela tarefa, né, Vitor Costa? Centroavante que o Vasco tá buscando tem 0 gols em 13 jogos em 2023. Não é um dado que anime muito não, tá? Não, quantos gols tem o Pedro Raul em 2023? Mais que os 0 gols do Sebastião Ferreira. Mas, falando a verdade, não que eu não tenha dito verdade, né? Ele tem 0 gols em 13 jogos na temporada. Mas os outros anos são bons. Ele tem uma temporada, por exemplo, de 20 gols e 7 assistências em 40 jogos pelo Libertad. É uma quantidade promissora, né? Pra um jogador jovem de 25 anos. Pedro Raul fez 9 gols nessa temporada, né? Tem 11 o Tiquinho no Brasileiro. São mais do que os 0 do Sebastião Ferreira. Não conheço. Eu sou sempre muito sincero aqui. Se eu não conheço o cara que o Vasco tá trazendo, o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense, eu não vou dar uma opinião sem saber quem é o cara. Mas os números antes da temporada 23 são bons números, sim. É isso. Vitor Costa, se o Vasco tivesse feito a apresentação do Pedro Raul como o Toluca fez nas redes sociais... Espetacular a apresentação. É uma atuação do Chaves ali, né? Efeitos especiais do Chaves, muito legal. Sensacional.